Nesse vídeo eu quero te mostrar como que eu pinto minhas ilustrações em Grayscale, que é essa técnica onde você começa pintando em preto e branco e depois você adiciona cor na ilustração. E eu vou estar fazendo isso com vocês enquanto eu desenho o personagem Sukuna do Jujutsu Kaisen. E antes da gente passar lá pro Clip Studio Paint para eu te contar todas as minhas estratégias, eu gostaria de dizer que eu tenho um curso de fundamentos da pintura digital, onde eu te ensino métodos de pintura como de Grayscale e os outros pilares dos fundamentos da pintura como iluminação, composição, perspectiva e muitos outros. É só você acessar o QR Code na tela ou o primeiro link na descrição e conferir os detalhes no site. Mas agora sim, bora lá! E bom pessoal, estamos aqui então no Clip Studio Paint pra gente fazer o Sukuna. Faz muito tempo que eu não faço nenhuma fanart pro canal, eu tirei um bom tempo aqui do canal só pra criar os meus personagens, fazer ilustração desse projeto pessoal que eu tô tocando aqui. Mas esse é um caso completamente diferente, na verdade eu fiquei com muita vontade de fazer o Sukuna, eu tô muito afim de fazer algumas fanarts, então vocês podem ver alguns personagens populares aparecendo no canal nos próximos dias. E hoje eu dediquei o vídeo completamente ao Sukuna. E eu comecei fazendo esse desenho com desenho. É até um pouco engraçado eu dizer isso, mas é porque tem vezes que eu não começo desenhando, né? Às vezes eu já começo pintando, às vezes eu começo fazendo umas manchas bizarras, vai depender muito do dia. E nesse dia que eu fiz esse Sukuna, eu quis começar desenhando. Eu fui realmente bem de boas ali desenhando. Eu fiz 2 rostos ali do nosso Itadori pra ver mais ou menos ali qual pose que eu queria desse rosto. Aí eu fiquei mais com a segunda, eu achei que a segunda ficou mais interessante, né? Porque tá com essa carinha de pilantra que vai aprontar e eu achei que isso daí cai muito bem com o Sukuna, né? A primeira não tava muito com essa cara, tava com uma carinha mais engraçada ali, mais gente boa. Eu não senti muito vibes Itadori com o Sukuna, então eu fiquei ali com a segunda, né, principalmente por causa daquela sobrancelha, né, mais arcada, e esse sorrisinho, né, meio safadinho ali, eu acho que deu muito essa cara de Sukuna, então eu fui diretamente com ela, e aí eu já comecei fazendo o nosso Grayscale, né, que é o assunto do vídeo. E para fazer esse Grayscale, galera, eu comecei fazendo um negócio que eu não vejo muita gente falando, mas que é importante de fazer, que é começar com os valores locais. Cada cor, ela tem um valor em preto e branco. Se a gente, por exemplo, pegar um azul meio puxado ali pro roxo e colocar ele em preto e branco, vocês vão ver que o valor dele, né, que é como a gente chama essa escala do cinza que a gente vai ter quando a gente tirar a cor dele, vai ser mais escura. E se a gente pegar, por exemplo, um amarelo e a gente colocar em preto e branco, a gente vai ver que a gente vai ter um cinza claro. Cada cor vai ter esse valor intrínseco, né? E aqui nessa primeira parte eu tava fazendo isso. Eu tava meio que pegando ali a cor do cabelo dele, que é um vermelho, e vermelho é um pouco mais escuro, então eu coloquei ali um cinza mais escuro. Eu fui também colocando o tom de pele, o tom ali da cor da camiseta, tudo em camada separada. Hoje em dia eu tô com esse costume de fazer as coisinhas tudo separada pra me organizar e tá me ajudando bastante. É algo que, se você curtir também uma organização, eu recomendo. Separa essas coisinhas aí tudo em camada diferente, que você vai sentir que a sua vida vai dar uma melhorada na hora de pintar. E aí depois que eu separei tudo as coisas em seus devidos lugares, eu comecei a brincar de verdade ali. Então eu bloqueei essas camadas, eu coloquei o alfa nelas, que é quando você trava aquelas camadas. Você não consegue fazer mais nenhum traço que seja fora desse lugar que você já fez, né? Então, por exemplo, fiz a silhueta do cabelo, aí eu travei só para eu poder desenhar dentro dessa silhueta que eu havia delimitado, né? E eu fui fazendo algumas coisinhas, né? Eu fui adicionando aos poucos luz e sombra, só com cinza mesmo. Nenhuma gota de cor foi colocada nessa pintura até então, né? Foi só cinza ali, colocando ali essas partes, fazendo um pouco de 3D já nessa parte também, né? Em cada partezinha ali, no cabelo, no personagem, ali no rosto. E aqui que entra uma das partes mais da horas deste processo.
Porque a gente pode fazer isso também com cores, sabe? A gente pode começar com cor e começar a fazer ali o 3D, né? Começar a pintar ali a parte da sombra, a parte da luz e tudo mais. Mas quando a gente só deixa o preto e branco, parece que a nossa mente ela dá uma expandida. Fica muito mais fácil da gente trabalhar, né? Porque a gente não precisa ter que lidar com as cores, que é um outro monstro, né? Um bicho de 7 cabeças completamente diferente. Aqui a gente consegue controlar só isso daí, né? A gente consegue ver como é que tá o 3D, a leitura dessa luz e sombra e se tá funcionando de uma forma geral. Uma coisa que artistas iniciantes não sabem, mas que artistas experientes já têm essa noção, é que uma boa pintura, ela funciona até mesmo em preto e branco. Se você pegar os nossos mestres antigos e tirar toda a cor da ilustração deles, vocês vão ver que vai estar funcionando perfeitamente. E é por isso que esse método ele é tão legal, porque a gente trabalha só isso primeiro. A gente vê ali se tudo isso tá funcionando, todos esses fundamentos eles estão ali em dia na nossa pintura. E aí só depois disso, né, só quando a gente já olha para nossa pintura, mesmo em preto e branco, e fala, beleza, isso daqui está muito legal, aí que a gente começa a fazer a pintura. Mas aí que entra um pulo do gato que é muito importante. É necessário, nessa primeira parte, onde a gente só tá fazendo com preto e branco, da gente deixar as coisas o mais redondinho possível, porque quando a gente tacar a cor, as coisas elas vão ficar um pouco mais difíceis da gente mexer. Então é importante da gente deixar ali tudo redondinho, sabe? A gente olhar aquele 3D do nariz, ver como é que tá o formatinho do olho, como é que tá as cores, se essa transição do claro pro escuro tá bacana, e aí quando a gente tiver show de bola, a gente começa a adicionar cor. E nessa parte, que é a parte para adicionar cor, é uma das partes onde muitas pessoas acabam tendo dificuldades, e eu entendo porque meus primeiros grayscales ficavam uma merda. Eles ficavam muito ruins mesmo, eu não sabia o que fazer, eu ficava pedindo socorro, porque parecia mesmo que com cor, parecia que as coisas ainda estavam meio cinzas. É um negócio meio esquisito. E tem alguns métodos diferentes. Todo programa de pintura digital, ele vai ter essas camadas especiais, como o Multiply e o Color Dodge, que elas ficam ali do lado, que elas têm essas propriedades mágicas, e elas vão ser diferentes de programa para programa. Isso é muito importante, porque hoje em dia eu tô fazendo essas pinturas no Clip Studio Paint, mas eu já pintei bastante no Photoshop. E para eu fazer grayscale nas duas plataformas, eu usava camadas de cores diferentes. No Photoshop eu gostava muito de usar o Multiply, porque eu sentia que quando eu fazia essa pintura, né, adicionava cor no Multiply, eu sentia que essa cor ela segurava mais no desenho, ela ficava mais bonita de ver. Enquanto aqui no Clip Studio Paint eu começo utilizando a camada de Color, que é uma camada que parece que ela foi feita só para isso, né, só para pintar o preto e branco. No Photoshop também tem o Color, né, mas ele funciona de uma maneira diferente, ele não fica tão legal, na minha opinião, como um Multiply, por exemplo. E é por isso que eu começo aqui no Color e lá no Multiply, porque esses programas eles são um pouco diferentes. E depois que eu coloquei as cores, vocês talvez podem perceber que não vai ficar 100% da hora, né? Não vai ser o tipo de coisa que você já vai poder lançar ali para postar e tudo mais. Você talvez sinta que elas fiquem com umas cores um pouco mortas. Isso porque na vida real, ou então quando a gente vai pintar direto com cor, a gente está pegando múltiplas cores diferentes. São vários tons de vermelho que a gente está usando, por exemplo, para fazer uma pele, ou então para a gente pintar um cabelo que ele seja colorido, como o caso do Itadori, que também é vermelho. Ele não vai ser só vermelho, às vezes vai ter um pouquinho de laranja, e por isso que quando a gente começa fazendo esse esquema, né, de usar o color para pintar tudo, as cores elas não vão ficar 100% ali. A gente vai ter que fazer um passo além para que a gente consiga ter cores muito bonitas e chamativas. E aí que entra o plot twist da coisa, né? Porque só o color não funciona, então a gente precisa adicionar mais cores. E eu gosto de adicionar essas mais cores com camadas de Dodge. O Color Dodge, o Edge Glow, Linear Dodge. Eu acho que em português deve estar algo do tipo subexposição de cor. É um nome super complexo e requintado, mas essa camada ela serve justamente para isso.
a gente seleciona uma cor ali, né, na nossa rodinha de cor, e quando a gente pinta, ela dá uma estourada, ela dá uma saturada, além dela dar uma misturadinha também, né? E isso faz com que a gente tenha áreas onde a gente consiga fazer essa mudança de cor, adicionar um pouquinho de variedade. Eu adoro usar isso, é uma técnica que eu acho muito legal e funciona na maioria dos casos. Porém, quando a gente faz isso, a gente também deixa a cor um pouco mais clara, então é importante da gente levar isso em consideração. Porque aí, por exemplo, na fase do preto e branco, a gente dá uma escurecida, para depois, quando a gente for ali tascar ali os Color Dodge, a gente deixa um pouquinho mais claro, tornando assim essa cor perfeita ali pro personagem. Mas você também não precisa esquentar muito a cabeça com isso, elas vão acontecendo naturalmente. E depois disso, eu realmente só vou polindo mesmo a cor. Essas cores, para elas ficarem do jeitinho, né, no esquema, elas precisam de um tratamento. Então eu acho importante você prestar atenção, ver se tem alguma área onde ela tá meio monocromática, né? Só tá com uma cor, para você depois adicionar várias outras cores, trazer algumas transições bacanas. É uma parte aqui do processo onde realmente é mais de prestar atenção e corrigir essas partes que não estão 100% ainda, né? Para que a gente deixe elas com cores bem vibrantes, fazendo com que as pessoas nem percebam que quando a gente começou a fazer uma pintura, essa pintura estava em preto e branco. Mas agora chega de falar sobre grayscale e de como que eu faço as pinturas em preto e branco. E bora dar uma olhada pra gente ver como ficou o resultado deste Sukuna, que começou em grayscale. E bom pessoal, esse foi o resultado da nossa pintura de hoje. Eu espero que você tenha gostado de como ficou. E se você gostou, me retribua com o seu joinha. E vai lá me seguir também nas outras redes sociais. Todos os links estão na descrição. E lembrando que se você quiser subir a sua arte de nível, no primeiro link na descrição eu tenho o meu curso. Então vai lá dar uma conferida, beleza? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!